Olá, meus caros, React aqui no canal Vasculhando Tudo por Bruno G. Vamos falar de política, já que recentemente nós tivemos aí as convenções partidárias que definiram os seus respectivos candidatos à presidência e recentemente, no final de semana, tivemos a entrevista do Jair Messias Bolsonaro, candidato esse pelo PSL, à Globo News. E no transcorrer dessa entrevista, que foi até muito extensa, Bolsonaro fala uma coisa muito interessante. E nós vamos averiguar, e depois de averiguar, nós vamos trazer aqui o comentário. Deputados, contra todas as evidências, né? Inclusive os historiadores mais importantes, é claro que houve ditadura no Brasil, o senhor nega, né? Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, não fui eu. Porque você pode ver, que uma das marcas da ditadura é ter uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Agora me permite uma coisa aqui, por favor. Sim. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Tá? Editorial de capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abre aspas, senhor Roberto Marinho, abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Acabei de falar. Por favor, me responda. Não, ele é um democrata ou um ditador? Eu vou lhe... Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram as outras decisões editoriais. No período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e corre em risco, e ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. Uma boa noite e um bom fim de semana. Uma Globo comandado agora pelos filhos de Roberto Marinho. O que o Bolsonaro colocou, e muito bem, foi que
Roberto Marinho, fundador da Rede Globo em 1965 e da revista de 1968, a revista Veja, ele foi favorável da ditadura de 1964, pelo menos entre aspas, do golpe. Em 84, 20 anos após, ele confirma isto. Aí vem a Miriam Leitão, que quem conhece da vida dela sabe que sempre foi uma pessoa que apoiou o comunismo e tal, que possivelmente era até contra essa ditadura, viu-se obrigada a dizer isso, vindo a resposta no ponto, por isso que ela demorava, gaguejava até para dar essa nota, passando um vexame que poderia ter sido evitado se todos os que estavam ali trabalhando para essa entrevista, né, os redatores, enfim, tivesse já antecipado isso. E então ela diz que o editorial da Globo 2013 repudiou exatamente essa afirmação do criador, fundador da Rede Globo, de ser favorável ao regime militar. Só que, diga-se de passagem, Roberto Marinho permaneceu com a mesma ideologia desde o início da criação da Rede Globo até a sua morte, que foi em 2003. Em 2013, 10 anos após, seus filhinhos olharam para que o seu pai tinha feito e pensaram um pouco diferente, já com as ideologias atuais esquerdas ou de esquerda, para tirar isso, né? E o problema todo que gera, né, é exatamente taxar Jair Bolsonaro como um ditador igual do regime de 1964 e também querer dizer que seria um caos para o Brasil, sendo que o fundador da Rede Globo apoiou, né? Quem não apoia agora são os filhos. Aliás, eu vi alguns vídeos em que os próprios artistas, os que trabalharam na Rede Globo, seja até mesmo jornalistas, diziam que quando era com o senhor Roberto Marinho, na Rede Globo, a coisa era mais séria, tinha mais disciplina, eram mais ordeiros, enfim, se prezava por um jornalismo honesto, de verdade, ou como de fato pessoas que estivessem a serviço da população por intermédio de jornalismo, e aqueles que trabalhavam no meio artístico também tinham todo o cuidado do mundo para então ali trabalhar e passar uma boa mensagem. Não tinha essas novelas apelativas de agora, né? A ditadura que o pai, o Roberto Marinho, apoiou ou estava apoiando, ela proibia, censurava alguns conteúdos de ordem pornográfica, né? Então, quando o papai morre, os filhos Roberto Marinho pensam diferente, né? Até porque seu pai seria ultra conservador e eles, em revolta, entre aspas, do papai, contra o papai, então eles vão colocar agora o seu modo de pensar na empresa. O problema não é isso, porque a gente sabe que geralmente os filhos não saem de acordo com a vontade do pai, ou
que sempre há essa divergência de opinião, de pensamentos, ainda mais também com relação à própria idade, os momentos, né? Vivemos no século XXI, muita coisa mudou, bem é verdade. O problema é unicamente, exclusivamente querer dizer o que o Bolsonaro está defendendo, as causas que ele está lutando e querendo ascensão no poder, no sentido de que ele quer a presidência, candidato à presidência, seria algo ao regime militar comparativo de 64, já também porque ele é militar, né? Querendo inverter as coisas como se isso fosse um mal grandioso. Não, você defende a ditadura. Mas o Roberto Marinho defendeu a ditadura. Então é uma hipocrisia. Eu tenho certeza que Jair Bolsonaro não vai querer defender o que era ruim ou foi ruim na ditadura. E diga-se passagem que naquele tempo, naquela época, existiria duas possibilidades: ou a ditadura militar ou a ditadura comunista, socialista, inclusive que Dilma Rousseff e tantos outros movimentos de esquerda estavam lutando, guerrilhando para ascender o poder. Essa é a grande verdade. E com força, inclusive, de poder bélico, de armas, enfim, tudo que nós conhecemos do comunismo. Então é necessário nós nos imergermos no oceano da história para entender os dois lados, para não ficar no disse que me disse, no que a mídia fala, a mídia A, a mídia B, C. Vamos à história, vamos examinar os dois lados, porque por trás o pano de fundo de muitas mídias é deturpar a verdade ou defender aquelas ideologias que elas acham coerente a elas próprias, ou seja, elas querem promover as suas próprias convicções e para isso, mesmo que estejam erradas, são capazes de passar por cima de tudo com fake news, com inverdades. Isso é um jornalismo tendencioso que quem faz faculdade de jornalismo sabe que isso não faz parte da ética profissional, da lisura que o profissional tem que ter. A transparência que o profissional tem que ter porque ele é um formador de opinião. Ele é que dá exatamente a formação de alguns determinados temas para o povo. A formação, o conceito. E o povo que não tem instrução vai acreditar, vai dar credibilidade. Até o ponto que muitos chegam a dizer que a imprensa seria um quarto poder. Nós temos três poderes, ou três poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. E a imprensa poderia ser um quarto poder. Outro chega a dizer que é o MP, Ministério Público, ok? Mas então, se é o quarto ou quinto poder, quer dizer que realmente tem poder de influência no povo. E influências essas que podem ser realmente terríveis, pelo fato de que elas podem distorcer a verdade. Então é para pensar. Esse exagero todo, porque o Bolsonaro defende a ditadura, porque determinado partido defende o comunismo. É claro que existe, né? Mas nós vemos que, no caso específico de Jair Bolsonaro, penso eu que ele não é um sujeito que compactua de algumas ideologias ou de algumas formas equivocadas que foram realizadas, efetuadas na época do regime militar, como o ato institucional, né? Aquele que limitou os poderes, né? O AI-5, que censurava em tudo. Acho que ele não vai voltar a isso ou regredir a isto.
Agora, realmente o que o Brasil está passando é uma crise de valores, não é só a crise econômica, não. É crise de valores, não tem mais a sua identidade, não tem mais respeito, a população não tem mais respeito ao que é funcionário público, os que trabalham no executivo, ou melhor dizendo, os governantes, as autoridades, porque o descrédito foi gerado por conta dessa corrupção que se instalou generalizadamente, eu diria, em todas as partes, nesse sentido, não querendo dizer que num determinado lugar todos estão corruptos ou corrompendo, não, mas quer dizer que ela se generalizou em todas as partes, em todos os ambientes. Por falta do quê? De fato, respeito às autoridades, respeito ao patriotismo, ao povo principalmente, já que o poder emana do povo. Então, essa foi uma boa lição aí do Bolsonaro, né, de um tom irônico, sarcástico, acabou falando uma verdade para denunciar a hipocrisia da Globo e quer chamar ele de ditador, sendo que o criador da própria Rede Globo foi apoiador ou apoiou a ditadura de alguma forma, tá? É claro que eu já disse que o contexto era outro, bem como no atual contexto é outro. Então não dá para comparar uma coisa com a outra. Naquela época a realidade era dois posicionamentos, ou a ditadura militar ou a ditadura comunista. Agora nós não temos isso de ditadura. Nós temos agora vários candidatos por vários partidos defendendo as causas peculiares desses partidos e o povo se identificando com aquele que de fato quer trazer o Brasil unido, quer trazer ordem e progresso para essa nação que já perdeu muita coisa, como já disse, a identidade. Então essa foi a examinação, o comentário aí dessa manifestação. E inclusive o William Vac, né, que acabou perdendo o posto, o emprego na Rede Globo, né, por ter falado fora do ar algo que seria racismo, agora até fez uma blaga, uma piadinha com essa situação com a Miriam Leitão, não desrespeitando a ele mesmo depois disso, mas sim com o próprio papelão mico que a Rede Globo teve que passar diante do Bolsonaro, porque se eles fossem tão preparados assim, eles teriam já, né, de imediato preparado essa resposta no teleprompter, no TP, e não ter passado isso no final do programa, no ponto, e aí a mídia tendo que esperar a conclusão, o ponto demorando, enfim, né? Abraço e até a próxima.